Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com o jornalista britânico Dom Phillips e com o indigenista brasileiro Bruno Pereira, desaparecidos há mais de uma semana no Amazonas. A mulher de Dom Phillips diz que corpos do jornalista e do indigenista foram encontrados, mas autoridades ainda não confirmaram. Em uma transmissão pela internet, o presidente falou novidades desanimadoras. Agora, os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foi encontrado boiando no rio. E pelo prazo, pelo tempo, já temos hoje 8 dias, indo para o 9º dia do que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Eu peço a Deus que isso aconteça, enquanto encontramos com vida, mas os informes, os indícios levam para o contrário no momento. Anteriormente, a família de Dom Phillips afirmou ter sido informada da descoberta de 2 corpos, mas aguardava identificação. A polícia ainda não confirma a localização de nenhum corpo, gerando um clima de confusão. Dom Phillips e Bruno foram vistos pela última vez no dia 5 de junho, em uma viagem pela região do Vale do Javari, extremo oeste do estado do Amazonas, fronteira com o Peru e a Colômbia. O jornalista britânico, autor de dezenas de reportagens sobre a Amazônia, preparava um livro sobre conservação ambiental, e Bruno o acompanhou como guia pela região remota, onde atuam traficantes, madeireiros e pescadores ilegais. No domingo, autoridades encontraram pertences pessoais dos dois, como roupas, sapatos e também cartão de saúde do funcionário da FUNAI. Segundo os bombeiros, os itens foram encontrados submersos perto da casa do único suspeito no caso, Amarildo da Costa Oliveira, preso por posse de arma e drogas. E mudando de assunto, a Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou um esquema de venda de atestados médicos falsos. O nosso repórter Almeida Júnior traz mais informações. As investigações começaram depois que um médico denunciou à polícia que a assinatura e o carimbo dele estavam sendo usados sem autorização em atestados médicos que eram entregues em várias empresas do Distrito Federal. Um homem foi preso em flagrante e vários documentos e carimbos de médicos foram apreendidos. Segundo as investigações, esse suspeito agia há 3 anos e cobrava R$ 100 por atestado. Os documentos falsos eram entregues no esquema de delivery. O falsificador usava o próprio carro para realizar os trabalhos. As investigações também apontaram que o suspeito também falsificava exames de raio-x para simular fraturas de quem procurava os atestados. O homem deve responder por estelionato, falsificação de documentos e falsidade ideológica. A polícia procura agora as pessoas que encomendavam esses documentos, que também devem responder criminalmente por uso de documento falso. E nos destaques internacionais, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, anunciou hoje em Genebra que não vai se apresentar no segundo mandato. A ex-presidente chilena de 70 anos não deu motivos para a decisão, anunciada diante do Conselho de Direitos Humanos na cidade suíça. Distinto presidente, excelências, como meu mandato de alta comissária chega ao fim, esta 50ª sessão do Conselho vai ser a última em que falo. O Conselho, apesar de todas as diferenças dos membros, segue essencial para proteger e promover os direitos humanos que se encontram no coração da nossa humanidade comum. O cargo do Alto Comissariado para os Direitos Humanos está pressionado politicamente por parte de vários países do mundo. Ainda que legalmente o Alto Comissariado possa ser ocupado por 2 mandatos, quase todos os antecessores de Bachelet evitaram ficar por mais de um termo. Bachelet foi a primeira mulher a ser eleita presidente do Chile e foi nomeada ao cargo pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em 2018. Um avião venezuelano está retido há uma semana no aeroporto argentino. O Boeing 747, que transportava autopeças, levava 14 tripulantes venezuelanos e 5 iranianos, levantou suspeitas sobre os motivos do voo até a Argentina. A imprensa local afirmou que a aeronave pertencia à empresa venezuelana Emtrasur e foi comprada em fevereiro pela iraniana Mahan Air, investigada nos Estados Unidos por supostas ligações com forças militares de Teherã. Autoridades argentinas reportaram que não há detidos e que todos os tripulantes foram colocados em hotéis com permissões provisórias de estadia.
Os funcionários da alfândega retiveram os passaportes dos iranianos, mas os documentos podem ser devolvidos se essas pessoas abandonarem o país em um voo regular, enquanto continuam as investigações. A Argentina sempre considera sensível a presença de viajantes iranianos, devido aos alertas vermelhos de prisão emitidos pela Interpol a ex-governantes do país, acusados por vínculos com um ataque contra o Centro AMIA da comunidade judia argentina, cometido em 1994. O governo iraniano acusou uma operação de propaganda contra Teherã e relacionou o caso com a elevada tensão atual entre a República Islâmica e os países ocidentais por questões nucleares. E falando sobre a guerra, a Anistia Internacional acusou a Rússia de cometer crimes de guerra durante seus esforços para capturar a cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Enquanto isso, a ofensiva russa no leste do país se intensifica. Em um novo relatório de 40 páginas, a organização documentou o suposto uso de munição de fragmentação e outros meios indiscriminados de ataque em bombardeios de bairros residenciais em Kharkiv, que são proibidas pelas leis internacionais. A Anistia Internacional diz que centenas de moradores de Kharkiv morreram nesses ataques. O governo russo ainda não respondeu às acusações. Enquanto isso, a batalha se intensifica no leste da Ucrânia, especificamente em Severodonetsk, a última grande cidade da região do Donbás que os russos ainda não controlam. Na tarde de ontem, as tropas russas destruíram uma segunda ponte e lançaram um intenso bombardeio contra a terceira e última, com o objetivo de isolar ainda mais a cidade. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, russos e ucranianos estão lutando por cada metro de Severodonetsk. O exército ucraniano está liberando gradualmente o território na região de Kherson. Há também alguns sucessos na região de Zaporízia. E lutas de rua ferozes continuam em cada metro de Severodonetsk. Moscou afirmou que destruiu um grande estoque de armas enviadas pelos Estados Unidos e países europeus na cidade de Charkiv, que tinha se mantido relativamente intocada pela guerra. O governo local confirmou que os 4 mísseis disparados no Mar Negro destruíram parcialmente uma instalação militar e vários edifícios residenciais, deixando 22 feridos, incluindo um menino de 12 anos. A Ucrânia pede mais armas e munição para se defender do inimigo. No meio dessa batalha, centenas de civis vivem uma situação dramática. Cerca de 500 moradores estão refugiados em uma fábrica de produtos químicos. E antes de encerrar, falando sobre esporte, Marcelo se despediu emocionado do Real Madrid nesta segunda-feira, como o jogador mais vitorioso da história do clube, mas insistiu que não tem planos de se aposentar. Aos 34 anos, o lateral esquerdo vai estar livre no mercado ao final do mês. Para marcar a data e agradecer os serviços prestados, o atual campeão espanhol e da Liga dos Campeões da Europa promoveu uma despedida na sede do clube. Além dos filhos e da esposa, também marcaram presença o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e o técnico do time, Carlo Ancelotti. Os madridistas são gratos a você por deixar sua alma em todos os jogos, por esse talento e pela qualidade brasileira que fizeram de você um jogador inesquecível. Ao lado do palco, onde fez um discurso emocionado, estavam os troféus conquistados por Marcelo. Acordei todos os dias da minha vida com alegria e não poderia ser diferente. Estar no melhor clube do mundo, que meus filhos vejam que eu sou capaz, que eu era capaz de jogar no melhor clube do mundo. Então eu quero agradecer a todos que fizeram parte disso. Treinador, jogadores, roupeiros, fisioterapeutas, médicos, todos. Isso para mim é muito importante. Fisioterapeutas, doutores, todos, que isso para mim é muito importante. Miro hacia o lado e he hecho o que tinha que fazer. Olho para o lado e fiz o que tinha que fazer. Muito obrigado a todos vocês. Isso não é um adeus, porque a verdade é que não sinto que estou deixando Madrid. Se um dia eu voltar e pedir um ingresso e não me derem um, vocês vão ter um problema. Se algum dia chegue aqui e pido uma entrada e não me deis, vai ter um problema. Livre no mercado ao final do mês, quando encerra seu contrato com o clube espanhol, Marcelo, de 34 anos, afirmou que não pensa em se aposentar.
Ele ainda destacou seu lado profissional, ao afirmar que não teria problemas em jogar contra o Real Madrid no futuro, mantendo aberta a possibilidade de se juntar a outro time da Europa. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.